Nós vamos então aqui iniciando o nosso trabalho, o livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. O tema de hoje então sobre o casamento, o texto número 13 aqui do nosso livro. E como introdução então o Chico traz para nós. Depois de amistosos diálogos entre nós e vários companheiros, a reunião da noite foi iniciada. Havíamos conversado animadamente sobre os temas da atualidade. E o ponto que nos saiu para estudo foram os itens 2 e 3 do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em torno do casamento. Companheiros interessados debateram o assunto, dando várias nuances ao matrimônio e aos deveres que lhes são consequentes. Diversos aspectos do tema foram analisados por irmãos e irmãs procedentes de cidades várias, sob os ângulos masculino e feminino. Ao término de nossas tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a mensagem que intitulou União a Dois, desdobrando as opiniões expostas. Primeiro nós vamos aqui então para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para também lermos aqui esses itens 2 e 3, para entendermos o contexto dessa mensagem, desse estudo que foi desenvolvido. E essa mensagem União a Dois de Emmanuel, ela foi produzida naqueles áudios do Universo Espírita que a gente ouvia com frequência, né? Então é uma daquelas mensagens. Eu preciso até testar depois aqui a configuração do meu computador para ver se eu consigo reproduzir esses áudios de novo, né? Vamos ver. Bom, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui então, deixa eu ver aqui, o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, e o primeiro item aqui então, Indissolubilidade do casamento. No primeiro item veio aqui aquela passagem do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, e depois aqui então no item número 2, diz assim para nós. Bom dia, Andréa. Imutável há o que vem de Deus, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas a união dos sexos a partir da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo algum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O que se cogita não é a da satisfação do coração, e sim da do orgulho
da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante de interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser. Então foi a partir dessa mensagem, que o estudo, naquele encontro lá com o grupo, né, do Chico, acabou se desenvolvendo. Então, como a gente via, né, ele coloca aqui no início, que diálogos amistosos, né, se desenrolaram ali entre nós e vários companheiros, e aí então, depois que esse diálogo aconteceu, eles abriram então o Evangelho e surgiu esse tema. Então, mais uma vez ali os espíritos induzem os assuntos, né, para que eles sejam discutidos, refletidos, tratados ali dentro daquele grupo. Né? Bom dia, Gilda. E o detalhe interessante também que a gente vê aqui, a partir dessa discussão, desse estudo que fizeram, a partir desse trecho, né, que nós lemos agora, colocado para nós aqui, né, diversos aspectos do tema foram analisados por irmãos e irmãs procedentes de cidades várias, sob os ângulos masculino e feminino. Então aqui, por si só, nós já teremos duas perspectivas bastante diferentes, né? O casamento a partir da visão do homem e o casamento a partir da visão da mulher. Isso tratando naturalmente dos casais heterossexuais, né? Porque hoje nós temos ainda o acréscimo, né, dos casais homoafetivos que também vivenciam experiências por uma nova perspectiva, muito diferente dessa perspectiva considerada, né, digamos assim, tradicional. E mais do que isso ainda, um outro ponto de vista que a gente vai analisar. Esse texto foi produzido em 1973. Significa que era a visão do casamento no início da década de 1970, que é uma visão completamente diferente da que nós temos hoje, praticamente, né, 49, 50 anos depois. Se nós pegássemos casais trazendo suas visões daquela época, né, se nós pudéssemos voltar no tempo, porque nem os casais que se casaram naquela época, tendo 50 anos de casamento, a partir das influências que sofreram com o passar do tempo, com a mudança da nossa cultura, com a mudança das nossas tradições, eles teriam uma visão diferente, embora trouxessem ali alguns resquícios daquela época, né? Mas o ideal seria que nós voltássemos no tempo e colhêssemos na fonte, diretamente na fonte, daqueles casais, daqueles novos casais que se formavam naquela época. Quais eram as suas expectativas, quais eram os seus sonhos, os seus projetos, de que forma que cada casal imaginava, né, que a sua relação se desenvolveria dentro do próprio lar, né, em que nós tínhamos naquela época, 50 anos passados, aquela cultura, né, em que o homem era o mantenedor e a mulher tinha ali aquelas obrigações domésticas, digamos assim, embora as lutas, né, de liberdade, de igualdade, já acontecessem naquele período. Nós tivemos, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, aí entre 1939 e 1945, quando os homens foram para o combate e as mulheres passaram então a se desenvolver dentro do próprio país, trabalhando também naquele mesmo esforço de guerra, mas mostrando a força feminina. Quando a guerra acabou e os homens voltaram para casa, as mulheres estavam com uma mentalidade completamente diferente. Então aquela ideia, né, da cultura da submissão, a cultura, né, da privação dos direitos femininos, nesse período em que elas então trabalharam nesses bastidores ou mesmo na frente de combate, mostrando ali a sua capacidade, começando a conquistar a sua independência, a partir das décadas de 1950 e 1960, nós tivemos uma mudança significativa aqui no Ocidente do comportamento feminino dentro das relações. Né? Então vemos ali claramente essa mudança dessa trajetória, né, da mentalidade tanto dos homens como das mulheres, especialmente dentro dessas relações. E aqui no Brasil, naturalmente, né, sendo aqui tão influenciado principalmente, né, pelas grandes nações ocidentais, começamos também a ter mudanças. Então, na década de 70 e década de 60, para quando nós assistimos, por exemplo, né, aquelas novelas,
ou aqueles filmes de época, né, principalmente novelas aqui no Brasil, que mostram, né, aquela juventude desses mesmos períodos, 60 e 70, mostrava ali, né, as mulheres mais donas de si, digamos assim, com essa expressão nova que é utilizada hoje, né, a mulher mais começando a adquirir o seu empoderamento, né, então fazendo novas escolhas, mas mesmo assim os casais que se formavam naquela época tinham uma visão diferente. Agora, 50 anos depois, se nós fizéssemos então uma comparação daquele grupo daquela época e um grupo dessa nossa época atual, nós veríamos ali contrastes bastante profundos sobre o que se espera realmente da formação, não apenas de um casal, mas na formação de uma família. Então, qual é o papel da família diante da sociedade? Qual é exatamente a mentalidade que se tem na condução de uma família, dos filhos que chegam, da educação, da realização dos casais, né, como dos parceiros como casais, né? Então, esses debates que foram apresentados, como foi colocado também aqui, sob ângulos diferentes, né, masculino e feminino. Então, o que a mulher pensa do casamento? O que o homem pensa do casamento? O que os parceiros pensam entre si com relação ao casamento, né? Então, podemos imaginar os debates daquela época e os debates que acabam acontecendo nos tempos atuais. A Miriam colocou, né, se pensava que era preciso dar espaço à mulher. Hoje vamos entendendo que o espaço é de todos, né? Pois é, naquela época, digamos assim, a mulher se colocava, não com relação a números, mas com relação a direitos, como aquela minoria, né? Aquela minoria que era oprimida, aquela minoria que era restritiva, isso por causa de uma cultura patriarcal que prevalecia aqui na nossa sociedade ocidental, né? Então, a mulher deveria conquistar o espaço. Hoje sabe realmente que o espaço é para todos e cada um ali se desenvolve, né, dentro das suas possibilidades. Então, ainda há muitas restrições, naturalmente, a gente sabe, dessas igualdades, né? Isso quando se fala sobre aqui o mundo ocidental. Quando nós vamos, então, para o Oriente, lá para o mundo oriental de um modo geral, aí então nós vamos encontrar outras culturas e outras formas em que essa sociedade se desenvolve, em que a mulher ainda se mantém dentro dessa submissão, né, em que a própria legislação submete a mulher a tantos e tantos constrangimentos. Então isso vai mostrando para nós que esse casamento que nós vamos estudar, essa união a dois, que Emmanuel vai trazer para nós a partir dessa mensagem, é uma ideia, uma visão que deve ser aplicada a todas as famílias, a todos os casais. Mas aí então nós vamos encontrar aquelas culturas em que essa mensagem encontra realmente ali uma sintonia, uma afinidade, e nós vamos encontrar outras culturas em que essa visão que ele passa para nós ainda está muito distante. E isso é uma característica nesses contrastes todos. Isso é muito natural de um planeta como o nosso, que ainda se encontra nessa fase de desenvolvimento, onde ainda nós temos ali a manifestação do egoísmo, a manifestação do orgulho, a manifestação ainda, né, dos nossos sentimentos primitivos. Então isso mostra, né, que enquanto a nossa razão não alcançar o seu pleno desenvolvimento, nós vamos continuar ainda encontrando essa imposição da força e dos instintos acima, né, da imposição ali, né, ou da liberdade de consciência. Bom, vamos lá então. Então, a partir dessa leitura que Kardec apresenta para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como nós vimos aqui também sobre as leis civis, as leis divinas, né, e até mesmo nessas leis divinas, aquela que traz para nós uma visão material, como no caso, por exemplo, da reprodução, e aquela que traz uma visão espiritual, onde há o desenvolvimento principalmente pelo amor, pelo afeto mais puro e pelo afeto mais elevado. Então, quantas e quantas mudanças vão acontecendo ainda nas bases da nossa sociedade até atingirmos esse estágio mais elevado, quando então nós viveremos, né, de uma forma definitiva a partir desses valores nobres que vão reger as nossas relações. Angelina colocou, né, se dermos ao outro a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como desejar. Kardec, inclusive, fala sobre isso no Livro dos Espíritos, né, quando ele traz para nós sobre a lei de liberdade. Quando ele fala para nós, né, que uma liberdade que é inalienável
e que é um direito de todos, é a liberdade de pensar. Então não importa, mesmo que o indivíduo esteja fisicamente encarcerado, né, que ele esteja preso, que ele esteja isolado, a consciência dele continua dando a ele essa liberdade de pensar. Ele pode até não conseguir manifestar naquele momento, mas as suas ideias começam então a se desenvolver. Né? Então isso é importantíssimo para nós. E dentro das nossas relações, a gente vai encontrar exatamente isso. A liberdade de manifestação do pensamento, dos desejos, dos sentimentos. Né? Então, olha quanto ainda nós precisamos transformar para que nós então exerçamos essa liberdade de um modo pleno. E é claro que também a liberdade traz para nós responsabilidades, que é isso que a gente vem aprendendo, né? Desejando tanto a liberdade, principalmente na nossa cultura atual, queremos tanto alcançar essa liberdade, mas não temos ainda maturidade para usá-la. É aí que vem a lei de causa e efeito para colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Especialmente dentro das relações, que é o foco do nosso estudo de hoje. Então Emmanuel trouxe para nós essa mensagem, União a dois. Vamos a ela. Então, a partir daquele estudo, daquelas reflexões, foi trazido o seguinte para nós. União a dois. Lutas do casamento, provas do casamento. Quem disse, porém, que a concretização do matrimônio é felicidade estruturada a toques de figurino, não atingiu a realidade. A união a dois no culto da afinidade ou na execução de tarefas mais amplas da família é um encargo honroso, qual sucede a tantas obrigações dignas. Nem por isso deixa de ser o trabalho por efetuar. É trabalho tão importante que, não sendo possível a um coração apenas, foi preciso reunir dois para realizá-lo. Quando um companheiro delibera em empreender certa pesquisa, o outro, se outro abraça determinada profissão, não nos aventuramos a iludi-los com visões de felicidade imaginária. Ao invés disso, reconhecemos que escolheram um laborioso caminho de serviço em que lhes auguramos o êxito desejado. De igual modo, o casamento não é construção sem bases, espécie de palácio feito sob medida para os moradores. Entre os cônjuges, é imperioso que um aprenda a compreender o outro de maneira a desenvolver as qualidades nobres que o outro possua, transformando-lhe, consequentemente, as possíveis tendências menos felizes em aspirações à vida melhor. Claramente, todos temos vinculações profundas, idiosincrasias, frustrações e dificuldades. A reencarnação nos informa com segurança quanto a isso, indicando para que lado gravitamos em família, segundo os mecanismos da vida que a experiência terrestre nos induz a reajustar. Em razão disso, todo par e toda a organização doméstica revelam regiões nevrálgicas entretecidas de problemas que é preciso saber contornar ou penetrar, a fim de que o futuro nos traga as soluções da harmonia irreversível. Se te encontras ao lado de alguém sob regime de compromisso afetivo, não exijas de imediato a esse alguém a apresentação dos recursos de que ainda necessite para ser aos teus olhos a companhia perfeita que esperavas encontrar entre as paredes domésticas. Nem queiras que esse alguém raciocine com os teus pensamentos, porquanto a ninguém é lícito reclamar de outrem aquilo que ainda não consegue fazer. Se não desejas receber nos próprios ombros a cabeça de quem abraçou contigo as responsabilidades da união a dois, é mais natural que não possas impor a própria cabeça aos ombros da criatura a quem prometeste carinho e dedicação. Todos somos filhos de Deus. O matrimônio é obrigação que os interessados assumem livremente e de que prestarão justa conta um ao outro. Conquanto isso, o casamento não funde as pessoas que o integram. Por isso mesmo, a união a dois
além da complementação realizada, recorda a lavoura e a construção. Cada cônjuge colhe o que plantou, tanto quanto dispõe do que fez. Então Emmanuel assina para nós essa mensagem. Bom dia, Mariana. E ele vai trazendo para nós aqui, então, essa visão, quando ele fala sobre lutas do casamento e provas do casamento. Certa vez eu comentei com vocês que José Carlos de Luca, aqui de São Paulo, que é um escritor, palestrante espírita, ele escreveu um livro, né, falando para nós que o grande sonho dos jovens casais hoje que se unem na relação de namoro, né, é aquela ideia, né, nós finalmente vamos nos casar. E é interessante essa expressão do finalmente vamos nos casar, sem se darem conta que é a partir do casamento que as coisas começam. Porque enquanto a relação existe, cada um vivendo dentro da sua própria casa, cada um vivendo a sua própria vida e fazendo as suas próprias escolhas, espera que no final do caminho venha o casamento. Quando então ali, a partir dessa união, é que começam realmente os desafios, porque aí você começa a viver não apenas de uma forma isolada, de uma forma independente, mas de uma forma compartilhada, embora cada um mantenha a sua própria individualidade, a sua independência. Mas existe dentro dessa relação um compromisso, em que os dois devem trabalhar juntos para a construção daquilo que desejavam, daquilo que sonhavam. O que nós vamos perceber também, dentro dessa visão que nós temos hoje equivocada sobre o casamento, é exatamente o que você espera com o casamento. Essa pergunta ela é bastante enigmática, porque as pessoas se juntam, né, nessa relação, nesse modelo de relação, esperando viver a felicidade. Mas é aquela felicidade, né, da satisfação daquele momento, é a felicidade da realização dos seus sonhos. Só que o detalhe é que cada um tem o seu sonho, cada um traz a sua individualidade. Portanto, são dois indivíduos que trazem visões diferentes da vida, que trazem os seus próprios projetos, que desejam realizar dentro da relação. Só que naquele momento, cada um apresenta o seu projeto. E a pergunta é, qual projeto vai prevalecer? Porque cada um traz o seu próprio projeto. É aquilo que eu tenho como sonho de realização, o sonho da minha família ideal. E o outro também traz o seu modelo de sonho ideal. Então começamos ali, né, a partir do momento em que esses projetos são apresentados, vem ali então o momento da negociação. Como é que nós vamos então juntar esses nossos dois projetos para que nós possamos ter as nossas realizações pessoais e a nossa realização coletiva? Porque coletiva no sentido de eu tenho então naquele casal, e lembrando que é a partir do casal então que a família começa a se construir. E aí então vem ali a relação com os filhos, vem a relação com os demais familiares, porque são pessoas que se juntam trazendo também os seus grupos familiares. Então essa ideia de que temos, né, nós dois vamos nos casar e vamos nos isolar do mundo é uma doce ilusão. Porque cada um ali traz o seu próprio grupo. Então quer dizer, nós estamos nos juntando, mas você também vai conhecer a minha família e eu vou conhecer a sua família. Então na verdade nós começamos com dois elementos, dois indivíduos que se juntam, e junto a esses indivíduos vem todo o grupo que os acompanharam durante toda a sua vida, e vão continuar acompanhando ainda. Então vem o grande desafio. Por isso então nós temos os projetos individuais, porque cada um tem o seu próprio, né, o seu próprio sonho, né, o que ele deseja para si mesmo com relação à profissão, o que ele deseja para si mesmo com relação ao seu crescimento pessoal, à sua transformação, ao seu próprio modo de viver, o seu modo de ser. E, consequentemente, ele também traz, né, por sua vez também, traz o seu projeto, né, o que nós vamos fazer juntos. Então, conciliar aquilo que cada um traz individualmente para aquilo que todo mundo deseja construir junto, coletivamente, né, em conjunto com outras pessoas. Então, conciliar tudo isso é um grande desafio. E o que nós vamos encontrar, principalmente nos tempos de hoje, porque como eu falei para vocês naquele encontro que teve, né, na época do Chico, quando aqueles casais estavam ali se apresentando, nós poderíamos dizer que naquela época havia um modelo padrão de família. Né? Tanto é assim que para nós que temos, né, que somos de uma geração que pegamos um pouco daquela época, né, já que os nossos pais fizeram parte
daquele grupo, era muito comum aquela ideia, né, o que você vai ser quando crescer, com quem você vai casar e quantos filhos você vai ter e com que idade você vai casar. Então até as brincadeiras também eram assim, eu vou casar com tantos anos, porque todo mundo se casa nesse mesmo período, quantos filhos você vai ter, o que você vai ser quando crescer. Então havia ali quase que um padrão, todo mundo se casava quase ali tendo aquele mesmo modelo. Só que, claro, dentro da realidade nós percebíamos então que as coisas não aconteciam como planejado, como sonhado. E até mesmo, né, os próprios rituais e cerimoniais para o casamento, todo mundo fazia igual, porque era realmente um momento muito especial. E aí de lá para cá, conforme o tempo foi passando, alguns valores foram se modificando, alguns valores perderam importância, outros se destacaram, e hoje nós perguntamos o que os jovens desejam para esse casamento que está acontecendo. A grande maioria vai acabar afirmando, a gente está se juntando para ver no que dá. Mas ainda trazendo aquela visão que nós queremos ter os nossos filhos, com tal idade nós queremos ter ali a nossa profissão, constituir a nossa família, construir o nosso patrimônio. Mas agora de uma forma diferente daquela época. Continuam trazendo seus projetos individuais, agora com muito mais intensidade do que naquela época. Porque hoje a volatilidade do casamento acaba trazendo isso. Se não der certo, cada um segue seu caminho. O importante é que cada um realize o seu próprio sonho dentro dessa relação. E Emmanuel traz uma visão aqui para nós também, que ela é muito importante, da gente pensar, né, que todos temos, como ele colocou para nós, vinculações profundas, idiosincrasias, frustrações e dificuldades. Cada um traz ali então, quando o indivíduo reencarna aqui no mundo, cada um de nós traz individualmente a nossa própria história. Assim como traz também histórias coletivas, né? Nós acompanhamos isso, né, nos estudos que nós fizemos das histórias de André Luiz, mostrando ali os grupos que vão se juntando. Então o indivíduo traz o seu currículo pessoal, trazendo ali provas e expiações, mas ele também traz ali vínculos com outras pessoas que ele deve encontrar para determinados tipos de ajustes que devem ser feitos. Por isso ele coloca também, a reencarnação nos informa com segurança quanto a isso, indicando para que lado gravitamos em família, segundo os mecanismos da vida que a experiência terrestre nos induz a reajustar. Então a nossa programação traz também ali junto, né, nessas uniões, exatamente ali as experiências que devem ser vivenciadas coletivamente. Aquilo que eu preciso ajustar em mim e aquilo que eu preciso ajudar no outro no seu próprio reajuste. Então mostra para nós aqui que muitas dessas relações que são formadas, né, muitos desses grupos que Emmanuel chamou aqui, né, das organizações domésticas, trazem regiões nevrálgicas entretecidas de problemas. Então quer dizer, vamos nos juntar para realizar os nossos sonhos. Então é aquela história, né? O homem põe e Deus dispõe. Porque enquanto nós trazemos os nossos projetos de sonhos, de fantasias, vem então ali as experiências necessárias para a nossa reencarnação, que muda tudo. Porque todo aquele projeto que eu tinha de grandes realizações e sonhos e fantasias acabam se modificando para lutas muito difíceis, porque é exatamente isso. Esse é o propósito da nossa reencarnação. Não é fazer do casamento um parque de diversões, mas é fazer para nós do casamento, né, uma oficina de trabalho muito importante em que cada elemento que compõe essa estrutura está comprometido com esse projeto de trabalho. E aquele que não trabalha, ou aquele que falha nesse projeto, vai simplesmente adiar aquilo que precisaria ser feito. Então a ideia do casamento para nós, com lua de mel, com projetos, com alegrias, tudo isso para nós, né, são os desejos que nós temos. Agora, quando nós passamos a compreender que além dos desejos vem ali os compromissos, aí então as coisas se transformam radicalmente. E muitas vezes vem também ali as grandes frustrações. Porque aí então, já que eu não consigo ser feliz do jeito que eu quero, então eu prefiro não fazer nada com relação a isso. E acaba exatamente fugindo daquilo que é o mais importante. Angelina colocou para nós um dia, quando reconhecermos que somos seres imortais, e que precisamos dos ensinamentos morais de Jesus para evoluirmos,
seremos seres preparados para viver em união com todos. Então é exatamente isso, né? Falta para nós agora o fundamento moral para poder viver esse tipo de relação. Porque quando nós tivermos essa fundamentação desses valores que Jesus trouxe para nós, lembrando mais uma vez que a imagem que nós devemos ter de Jesus não é um símbolo religioso, mas é um modelo de virtude. Porque quantas e quantas vezes se fala em Jesus, acreditando, por exemplo, que Ele é o Salvador e que nós devemos segui-lo, simplesmente que Ele fará todo o trabalho difícil. E, na verdade, quando nós que estudamos a doutrina temos essa compreensão do trabalho que Ele veio realizar, de trazer para nós esse modelo de virtude, de trazer para nós ali uma explicação sobre essas bases morais que nós devemos construir para alcançar essa felicidade que todos nós desejamos, aí sim nós passaremos a viver diferente, e isso vai trazer para nós uma repercussão em todas as áreas da nossa existência, não apenas no casamento. Mas eu vou trazer dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida em sociedade, porque basta a gente perceber, por exemplo, que enquanto nós temos tantos e tantos atritos dentro de uma relação, dentro da nossa sociedade nós temos guerras, nós temos fome, nós temos doença, nós temos desigualdades, tudo isso como resultado exatamente da falta de valores do homem. Quando nós tivermos esses valores bem desenvolvidos e bem enraizados, aí sim nós teremos referências e estaremos pautados numa base que para nós ela é imutável. Porque aí sim nós estaremos construindo realmente a felicidade que nós desejamos, mesmo sabendo que ainda estamos nesse processo de construção dessa felicidade. Porque ela não vai surgir agora do nada. É um processo de trabalho. E nesse processo, né, nós temos ali muitas renúncias, muitos esforços, muitas dores ainda a serem superadas. Exatamente pela condição. Não adianta esperar de um aluno que se encontra na fase inicial do seu aprendizado, naquela fase fundamental do seu aprendizado, que ele apresente um diploma de conhecimento superior. Mais uma vez, aquele axioma que nós sempre utilizamos, que a natureza não dá saltos, ela é muito verdadeira. E ela não dá saltos, inclusive, na própria construção da felicidade. Não adianta você vir do nada acreditando que você alcançará a felicidade plena, sabendo que tem tanto ainda a se desenvolver, tanto ainda a ser aprendido. Depois daqui ainda, Emmanuel traz para nós, quando ele fala para nós aqui sobre as dificuldades, né? Só um instantinho aqui. Quando ele diz assim: se te encontras ao lado de alguém sob compromisso, sob regime de compromisso afetivo, então ele já coloca, né, ao lado de uma pessoa com quem você vai conviver, exatamente dentro desse regime de compromisso afetivo, onde há ali, né, entre os dois indivíduos, aquele compromisso, né, de vamos viver juntos, vamos nos respeitar, todas aquelas promessas que são feitas inicialmente. Nesse momento, nesse tipo de relação, não se deve exigir de imediato a esse alguém a apresentação de recursos de que ainda necessite para ser aos teus olhos a companhia perfeita, que esperavas encontrar entre as paredes domésticas. Então, quando ele coloca aqui, não exijas de imediato, então isso mostrando para nós que estamos nesse processo de construção. E até porque também, até a mudança no nosso modo de viver, que antes eu tinha a minha vida independente e agora eu passo a viver compartilhando a minha vida com outra pessoa, é um processo de transformação. Nós temos que fazer um ajuste, uma adaptação no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Porque nós passamos ali durante anos e anos, por exemplo, um casal que se casa ali por volta de 25, 30 anos, essa pessoa passou 25 e 30 anos vivendo de uma forma, dentro da sua casa, junto da sua família, com quem construiu intimidade, com quem desenvolveu hábitos, muitas vezes manias, vícios, virtudes, e de repente ele passa a viver com pessoa que traz também ali com uma outra pessoa, que traz também de uma outra família as suas próprias tendências, vícios, manias e virtudes. E aí então nós vamos encontrar duas culturas que estão se unindo,
e que precisarão de um longo tempo para se ajustar. Só que, claro, né, naquele período de namoro, em que a natureza é muito, muito sábia, mas ao mesmo tempo também é muito maliciosa, né, porque ela coloca a paixão no coração das pessoas, fazendo com que todas as ilusões sejam palpáveis naquele momento. Né? Então o amor é lindo, os passarinhos cantam, as flores são mais perfumadas, até o momento em que o casamento chega. Aí começa a sair então a ilusão daquele momento das fantasias e ilusões e começamos então a viver a realidade. Então vem aquele sutil processo de transformação, em que as consciências começam a se despertar, começam a se deparar com a realidade e vem depois, de fato, o trabalho de transformação. De adaptação. Por isso essa exigência de imediato, né? Eu me casei com você para que você me fizesse feliz. Pois é. Mas o fel, muitas vezes, Andréia, a gente pode dizer assim que é quando o mel estraga. Porque quando o mel é bem cultivado, ele vai mudando o seu sabor, ele vai mudando a sua cor, a sua característica, ele continua sendo mel. Mas quando esse mel estraga, aí sim ele começa a fazer mal para as pessoas. Então, o que faltou para cultivar adequadamente esse mel? É aquela mesma história, você começa com, né, o cultivo da uva, depois você tem ali a colheita, depois você tem o preparo para fazer o suco de vinho, e depois você começa a tomar o vinagre. O vinagre nada mais é do que o suco de vinho que azedou. E por que azedou? Então é esse diagnóstico que muitas vezes falta, né? Porque o que deu errado nessa trajetória? E isso vai exatamente ali, né, a gente vai começar a ter essa compreensão, que é exatamente essa imaturidade afetiva, essa imaturidade moral que nós ainda temos, que faz com que nós acreditemos que uma relação tão complexa, tão grave, tão séria como o casamento, deve ser vivida de uma forma tão displicente, sem responsabilidades e sem compromissos. Então a gente vê assim que muitas religiões, como por exemplo, né, dentro da própria doutrina, entre os católicos, entre evangélicos, é muito interessante aqueles encontros de casais, em que começam a trazer ali para aqueles casais já formados, né, aquela consciência do que é exatamente viver aquela relação a partir dessas bases filosóficas. Isso é muito importante. Hoje nós temos terapeutas também que trazem, né, terapias para casais, não apenas para casais formados, mas para casais que estão em formação, jovens que estão noivos, que procuram esse tipo de assessoria, terapia familiar, terapia de casais e assim vai. Mas o que falta, na verdade, né, todo mundo busca uma explicação técnica para fazer o casamento dar certo. E como a Angelina trouxe para nós, na verdade, não é uma explicação técnica. Nós temos que ter um desenvolvimento moral, uma base moral para sustentar esse tipo de relação. Porque essa base moral, como nós já estudamos, né, nós temos ali então a paciência, a tolerância, a fraternidade, o companheirismo e tantas outras virtudes que devem estar presentes na construção dessa base da relação. Então nós queremos viver a nossa felicidade, mas continuar sendo as mesmas pessoas que nós éramos antes. E não vai dar certo. Porque da mesma forma que nós queremos ser felizes, aqueles companheiros e companheiras que vão se juntando também querem ser felizes. E aí então começam as cobranças. Eu me casei porque eu esperava que você me fizesse feliz. Aí o outro vai dizer, que coincidência, eu também esperava que você me fizesse feliz. E no fim das contas nós temos duas pessoas infelizes esperando que o outro as façam felizes. E aí então não vai dar certo. Porque como é que eu sou capaz, como nós já estudamos isso várias vezes, e para nós que trabalhamos, né, nessa parte do atendimento, conversando com tantas e tantas pessoas que trazem ali as suas dificuldades, dizer para ela assim, olha, você não pode esperar que o outro te faça feliz. Você tem que construir dentro de si mesmo a sua felicidade para que você possa compartilhar com ela. Então, duas pessoas que vivem equilibradas, duas pessoas que vivem esse processo de crescimento individual
crescimento espiritual, são essas pessoas que são capazes de compartilhar suas melhores virtudes. Agora, enquanto dois, seriam como se fossem dois cegos caminhando, né? Eu espero que você me leve para tal caminho. E o outro vai dizer, mas eu também dependo de você para me levar por tal caminho. E na verdade nós temos dois seres imperfeitos tentando alcançar a imperfeição. Por isso que é um trabalho individual e é um trabalho também coletivo. Eu estou me esforçando, mas eu espero a sua ajuda. E espero também poder te ajudar. Aí sim as coisas começam a de fato a viver, né, essa construção coletiva. O Fabi colocou, né, isso sem contar que muitas uniões decorrem de compromissos assumidos no planejamento reencarnatório. E nem sempre é para vivenciar a união perfeita, mas outros motivos como refazer amizades, reparar erros, apoiar um ao outro, enfim, né, talvez a gente tem que elevar um pouco mais o olhar. Né, até esse trabalho em comum, às vezes é difícil, né, é a justa construção dessa felicidade. De fato é assim. Então, como lembra a Joana, né, as famílias hoje se juntam para esse trabalho de reconstrução. E muitos desses grupos familiares, lembrando, começam exatamente num casamento. Mas depois nós temos ali os filhos, nós temos os irmãos, nós temos os pais que fazem parte desses grupos. Então o casamento, na verdade, podemos dizer ali, é o ponto de encontro entre determinados indivíduos e determinados grupos. E nesse ponto de encontro é quando as coisas começam de fato a serem colocadas em prática dentro daquilo que foi planejado. Então Joana lembra, né, que a grande maioria das relações hoje nada mais são, né, nada mais é do que a contingência da reencarnação trazendo espíritos para poderem se reconstruir. E de fato é assim, é a característica do nosso mundo. Mas enquanto nós então não nos ajustarmos para vivermos de uma forma equilibrada, vivermos de uma forma proveitosa essa relação, nós continuaremos ainda presos nessa roda de dores e sofrimentos, né, nesse círculo vicioso de dificuldades, até que nós então quebremos esse ciclo a partir da mudança do nosso modo de viver, que começa pela mudança do nosso modo de ser. Bom dia, abraço. Angelina colocou, nós temos que compreender que a vida é um resultado de nossas próprias escolhas. Então precisamos saber exatamente o que escolher. Qual é a referência que a gente tem? A escolha deve ser feita a partir de qual perspectiva? E é então que vem exatamente essa transformação moral. E essa transformação moral, ela virá exatamente a partir da escola que cada pessoa frequenta. No sentido de a sua religião, a partir da sua filosofia de vida. Porque é ali que é a sua grande referência. Não adianta a gente querer viver no mundo tentando alcançar uma felicidade sem se preocupar com essa construção interior, esperando colher ali depois os melhores resultados. A vida, é importante a gente lembrar, a vida ela não traz para nós o resultado a partir da sorte ou do azar. Eu tive sorte de ter essa vida, infelizmente eu tive o azar de ter essa vida. A vida nada mais é, dentro dessas leis sábias que Deus apresenta para todos nós, ela é um resultado real daquilo que nós produzimos. Não nos iludamos esperar, por exemplo, eu tive sorte de encontrar uma pessoa como você e tive sorte de me casar e ter um casamento feliz. Não tem nada a ver com sorte. Mesmo que inconscientemente cada um ali comece a demonstrar os seus valores e as suas virtudes dentro daquela relação, mesmo inconscientemente, ele vai estar construindo a relação que ele deseja. Então não é sorte e azar, é trabalho árduo. E se por acaso nós temos ali companheiros que são fáceis de vivenciar, companheiros que são difíceis, é o que vai determinar para nós o maior ou menor trabalho que tem que ser feito, mas o trabalho sempre vai ter que ser realizado. O trabalho de construção interior e o trabalho de construção coletiva, de transformação, de adaptação. Sem isso, não tenhamos dúvida, o fracasso é certo. E tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, conforme aquela máxima que nós trazemos. Né?
E depois aqui então, Emmanuel fecha, né, dizendo para nós aqui, logo no final, o matrimônio é a obrigação que os interessados assumem livremente e de que prestarão justa conta um ao outro. Conquanto isso, o casamento não funde as pessoas que os integram, ou seja, as pessoas não perdem a sua personalidade, elas não se tornam uma pessoa só. Elas continuam mantendo a sua individualidade, continuam mantendo a sua independência, apenas o trabalho é feito de uma forma conjunta. Por isso ele diz, por isso mesmo, a união a dois, além da complementação realizada, recorda a lavoura e a construção. Cada cônjuge colhe o que plantou, tanto quanto dispõe do que fez. E para a gente finalizar, o Herculano Pires traz para nós aqui uma análise do texto intitulado As Leis do Casamento. E ele diz assim para nós. Aqui é uma análise mais técnica que ele traz, né? São duas as leis básicas do casamento, segundo a apreciação de Kardec nos textos citados. A lei material e divina de união sexual para a reprodução da espécie e a lei moral e divina do amor para a evolução espiritual dos seres. Ambas são divinas, pois todas as leis da natureza provêm de Deus. Mas os homens, no abuso de seu livre-arbítrio, deturpam a lei biológica de reprodução e fraudam ou confundem a lei do amor com os interesses inferiores da animalidade. Então, a lei biológica da reprodução, em que a sexualidade, em que a vivência da sexualidade se torna para nós uma banalidade, quando a nossa sociedade começa, então, a destacar demais a sensualidade, o erotismo, o interesse material entre as pessoas, então aquilo que era biologicamente traçado como um mecanismo de reprodução, de desenvolvimento da sociedade, acaba se tornando para nós a busca de um prazer efêmero. Aquele prazer imediato que logo acaba. Porque dentro dessa relação, e Emmanuel fala sobre isso no livro Vida e Sexo, quando ele lembra para nós que a vivência da sexualidade é uma forma de manifestação dos sentimentos. Mas para que isso aconteça, essa relação tem que ser construída na base desses sentimentos. Em que a vivência da sexualidade se torna para nós uma consequência e não uma causa. Porque hoje nós estamos vendo aqui na nossa sociedade a busca da felicidade como causa em que as pessoas se juntam fisicamente para ver no que vai acontecer. Sendo que elas deveriam se juntar afetivamente para que através dessa manifestação física esse sentimento prevaleça. Então, ou seja, nós tivemos uma inversão. Em vez de nós construirmos o afeto e vivermos depois os efeitos, nós vivemos a sexualidade para ver o que acontece nos nossos sentimentos. E aí, então, se os sentimentos são apenas materiais, apenas físicos, apenas exteriores, chega uma hora que ele perde o interesse. E aí, naturalmente, vem todas as lesões afetivas, com frustrações, decepções e tudo mais. Mas continua para nós aqui, então, mano, o Herculano Pires. Então, os homens, primeiro, deturparam a lei biológica da reprodução e fraudaram ou confundiram a lei de amor. Ou seja, são as paixões, né? Aquele amor que, na verdade, é o amor mais puro, mais profundo, que é aquela longa construção, acaba se tornando simplesmente aquela paixão imediata, em que as pessoas se juntam para viver aquele fogo da paixão e, de repente, o sentimento acaba e todo mundo percebe o vazio. Então, essa confusão e essa deturpação trazem para nós efeitos dolorosos. E ele diz ainda, são essas atitudes negativas que criam as dificuldades, os dramas e as tragédias do matrimônio. Das duas leis básicas mencionadas por Kardec, na ordem em que as obedecemos, primeiro a material e depois a moral, a que deve prevalecer é a segunda, pois a nossa essência é espiritual. A nossa natureza é moral e não material. Como damos prevalência à primeira, a lei de ação e reação,
que determina nossos destinos, aplica-nos os mecanismos da reparação que nos levam aos casamentos sacrificiais. Saber suportá-los é o meio de reparar os abusos do passado e predispor-nos às compensações futuras. Toda fuga à reparação devida constitui protelação de sacrifícios, pois as leis naturais se cumprem ao longo do tempo. Aqui também é importante a gente já colocar, né, sobre como tema que foi colocado lá em cima no Evangelho que foi lido lá pelo Chico. Falava, né, lá no trabalho do Chico, falava sobre a indissolubilidade do casamento. Hoje nós vemos o casamento bastante solúvel, né? Ele se dissolve com muita facilidade. Mas como os casamentos, como lembrou Joana, vêm para nós como mecanismo de reparação, e nós vemos as pessoas fugindo dessa reparação com toda essa facilidade, então ele reforça para nós: toda fuga à reparação devida constitui protelação de sacrifícios. Ou seja, aquele sacrifício que deve ser feito para o devido reajuste, para a devida reconstrução, nada mais, nada menos do que foi adiado. Porque as leis naturais se cumprem com o tempo. Aquilo que não foi feito agora será feito depois. Muitas vezes de uma forma muito mais difícil. Então hoje nós temos uma dificuldade muito grande de entender exatamente, né, qual é exatamente o limite e qual é a legitimidade de uma separação, em que os casais se afastam por não se suportarem, por não se tolerarem. Mas até onde poderiam ir se fossem mais tolerantes, se fossem mais fortes nos seus valores, nos seus princípios? Então a nossa sociedade hoje traz para nós essas reflexões. E a gente vai aprendendo com os nossos valores. Ou seja, aquilo que já foi feito, mas aquilo que pode ser modificado a partir de agora, deve ser modificado com esses novos valores, com essa nova visão. O Braz lembrou ali, né, casamento por contrato temporal, né? E esse contrato é longo muitas vezes, né? E finalmente aqui para terminarmos, as responsabilidades do casamento não se referem apenas aos esposos, olha só, mas também aos filhos e familiares de lado a lado. Por isso o divórcio é permitido, como Jesus ensinou, em virtude da dureza dos nossos corações. Mas aqueles que puderem evitá-lo vencerão mais depressa na senda da evolução espiritual. A união a dois é sempre um encargo honroso, como acentua Emmanuel, e feliz daquele que sabe mostrar-se digno desse encargo. Então, um encargo honroso, né, de dividir a sua vida com outra pessoa. E aquele que vivencia isso de uma forma dedicada, honrosa, né, honrando realmente o cargo, a função que está tendo ali naquele momento, consegue de fato construir em si a própria felicidade. A Angelina trouxe para nós ali a sugestão: sede perfeitos, né, dos itens de 1 até 8. Então aquele capítulo, né, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Vai trazer para nós ali, né, o homem de bem, né, os bons espíritas, né, então trazendo para nós ali as suas virtudes, são as melhores referências para nós. De que forma que nós devemos conduzir nossas vidas. E para isso, não apenas nesse capítulo do Evangelho, mas também nós temos ali tantas e tantas mensagens e reflexões trazidas pelos nossos amigos espirituais, né, o dever ali no caso, né, que foi colocado então pela Angelina. Então ali tantas e tantas lições trazidas falando exatamente sobre isso, de vivermos de um modo digno, aproveitando a nossa existência, para que nós consigamos crescer individualmente, ajudar no crescimento daqueles que nos acompanham e formarmos as verdadeiras famílias espirituais. Porque por enquanto nós estivermos apenas ligados nas famílias consanguíneas, nós estaremos vivendo de fato aqueles reencontros difíceis que infelizmente, né, nós acabamos construindo durante nossa trajetória. Mas a partir do momento que nós começamos a viver diferentes a partir de agora, aí sim as nossas famílias começam a se apresentar de um modo diferente. Vamos ver ainda, né, quantas e quantas gerações nós demoraremos, né, para apresentar de fato essa
nova estrutura familiar ou essa nova forma de conduzirmos nossas famílias, em que, dentro de um grupo tão íntimo como esse, nós encontramos espíritos que se veem como concorrentes e não como parceiros. Nós vemos indivíduos que se veem como adversários e não como companheiros. Quando nós começarmos a mudar essa visão, aí sim nós começaremos de fato a ver o efeito dessa felicidade que começa a germinar junto a todos nós. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, vimos então aqui nessa mensagem, né, que é uma mensagem sempre muito trabalhada dentro do dos nossos estudos, né, dentro da doutrina espírita, nosso de modo geral, mas ele é sempre oportuno, porque a cada vez que nós tratamos desse tema, a gente traz uma reflexão diferente. Porque o casamento é apenas uma faceta das nossas relações aqui no nosso mundo. Mesmo aqueles que não tratam do casamento, né, nos assuntos que não tratam do casamento, nós tratamos de convivência. Nós tratamos de compartilhamento de pessoas dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo social, dentro de comunidades, dentro de nações. Até encontrarmos aqui a grande família espiritual aqui do nosso planeta. Então, em qualquer situação, no caso do casamento, é porque é uma relação mais íntima entre duas pessoas. Mas nós já vimos também aqui, quando se trata de um casamento, nós ampliamos essa visão falando sobre família, na relação entre pais e filhos, como nós já vimos, na relação entre irmãos, entre familiares, parentes de um modo geral. Mas também já falamos sobre pessoas que estão ali dentro de uma mesma empresa, pessoas que são vizinhas, ou seja, é relacionamento de um modo geral. Então o casamento ele é apenas uma forma com que nós nos relacionamos, trazendo ali uma intimidade maior na nossa relação. Mas, de modo geral, as relações fazem parte da natureza humana, porque o ser humano ele é um ser gregário, ele depende dessa congregação para que ele possa viver. Ele não é um ser isolado. Aquele que vive isolado, na verdade, ele vive uma sociopatia, uma doença que o dificulta a sua relação com o outro. Mas é na natureza humana. Tanto é assim que uma criança nasce, ela demora anos para que ela possa adquirir a independência dela. Diferente de outros animais que nascem e rapidamente já ganham a natureza para poder sobreviver. Então nós estamos ali anos e anos e anos cuidando daquela criança para que ela vá amadurecendo fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, até que ela consiga adquirir a sua maturidade. E para lá se vão mais de 20 anos. Então essa característica da nossa natureza mostra exatamente a importância de nós vivermos em comunidade. E tudo aquilo que foi construído dentro da nossa sociedade, em termos de estrutura social, de estrutura física e tudo mais, tudo isso é resultado da convivência entre os seres. Então, na verdade, a vida em comunidade para nós é uma grande escola. E cada um vai viver ali uma especificidade dessa relação. Às vezes mais íntima, às vezes numa condição de subordinação, às vezes numa condição de superioridade moral. Cada um vivendo uma posição, ou seja, cada grupo dentro da sua configuração vai trazer para nós ali um aprendizado. Agora nós temos que aprender a conviver com todos eles, né? Não é apenas um. Eu sou um bom filho, mas eu sou um mau marido. Eu sou um bom marido, mas eu sou um tirano no meu trabalho. Eu sou um bom trabalhador, mas eu sou indiferente com aquele que vive do meu lado. Não adianta, a gente tem que se desenvolver em todos os nossos aspectos. Esse que nós vimos aqui é apenas um deles. E por isso que aquela passagem, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa lei é uma lei que vai prevalecer e vai se destacar em todos os aspectos da nossa vida. E não foi à toa que foi dita, né? Dita, redita e reforçada, que o amor ao próximo, ou seja, amar aquele com quem nós convivemos, seja em que condição for, é a lei fundamental. Se nós esquecermos isso, tentarmos vivermos a nossa individualidade, estaremos fadados ao sofrimento. Não tenhamos dúvida disso. Então aprendamos a conviver uns com os outros, o que é fundamental.
Amar ao próximo como a si mesmo, item 8, lei de amor. Então isso aí que deve trazer para nós como ponto fundamental. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Mais uma reflexão para nós aqui estudarmos e pensarmos, né, sobre a nossa vida aqui na nossa jornada terrena e também na nossa jornada espiritual. Cada um ali dentro do seu plano, cada um dentro das suas experiências.